Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia. E a partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Esse é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Começa o episódio 13, Metanoia 13. Esse é o 13º episódio desse podcast que começou de um sonho dessa juventude, dessa geração que quer fazer com que mais e mais pessoas possam expandir a mente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estaremos sempre juntos enquanto Deus assim desejar nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda-feira, sim, toda segunda-feira às 8 da noite em ponto, um novo episódio é lançado. Aí você se pergunta, tá, mas onde eu acho os novos episódios? A gente vai fazer o possível para chegar até você. Se assim não acontecer, entre no nosso SoundCloud, entre no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcast do seu celular. Já estará lá toda segunda um novo Metanoia. Hoje, um tema que promete ter muito conteúdo, um tema que é muito interessante. E a gente tem se acostumado a fazer temas com perguntas, né? E hoje a pergunta é: o que é igreja? O tema é igreja e o que é essa igreja. Como todos vocês que estão à mesa já participaram e hoje a mesa está repleta, falarei o nome de todos, ninguém precisa se apresentar, a não ser que seja para responder a pergunta. Ao meu lado direito, ele, Rodrigo Maciel, bem-vindo de novo. Ao lado dele, o defensor de Rodrigo Maciel, Gabriel Zambianco, gostou de vir a primeira vez, tá aqui mais uma vez. Walter Araújo fazendo suas consultas bíblicas, já está se preparando mais uma vez para mais um podcast. Ao lado dele, Thiago Nakan, Japa, obrigado por ter voltado. Ela, a única mulher até hoje a participar do Metanoia, mais uma vez conosco, Marcele Fradeschi. E ele, o homem do Periscope, Felipe Tonasso, pastor Felipe Tonasso, bem-vindo. Gente, todos muito bem-vindos, e eu vou soltar essa pergunta que parece ser genérica, mas que é o suficiente para que vocês façam a festa. Depois vamos falar de projetos. Marcele tem tocado um projeto ali pela Vila Madalena. Thiago e Gabriel sonham com algumas coisas com relação à igreja. E eu pergunto para vocês, para enfim começarmos: o que é igreja? Cri, cri, cri. Seja bem. Vamos lá, Walter. Vai, manda aí, Tonasso. Você. Não, você começa. Eu comecei. O outro, você começa aí. Tá bom, não, a gente começar falando da pergunta, né? O que é? Quando eu falo o que é, eu penso em descrever um objeto ou até talvez a natureza de algo, né? O que é isto? A gente ouve muitos clichês nessa área de responder o que é a igreja. Um deles é que a pergunta certa seria: quem é a igreja? Né? E não o que é. E a gente já sabe, quase todo mundo já ouviu a frase, e que eu lembro que eu ouvi a primeira vez na palavra do pastor Fernando Iglesias. Foi ele que, na época eu era menino ainda, se o Fernando ouvisse um dia, né? Enfim, ele deve estar aí nos seus 50 agora, 40 e alguns, e ele falou: olha, não é a igreja o que é, ou o prédio, né? Mas quem é? Aí ele dizia, a primeira vez que eu ouvi isso: você é a igreja. Nossa, aquilo pra mim foi um negócio. Pensa na palavra metanoia, aquilo foi a metanoia viva, assim, nossa, eu sou a igreja, né? E aí eu comecei a pesquisar isso, comecei a entender o que era essa ser igreja, o que representava ser o corpo de Cristo.
E você começa a entender que igreja, falar um pouco da palavra, da etimologia, já que o Lucas gosta dessa parte, né, Lucas? Sempre. Eclésia, né? De onde vem a eclesiologia, nada mais é que o ajuntamento de pessoas, né? Então, igreja é onde tem gente reunida. Que tipo de gente? Gente que crê que está na presença de Deus, gente que crê que Deus está entre eles. Isso é igreja. Sendo bem simplista, é o ajuntamento de pessoas. Walter. Eu gosto muito de uma definição aqui do livro de Atos, capítulo 20, a leitura do verso número 28. Eu acho muito bacana. E agora, cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Então, veja a preocupação, não é? É o corpo de Cristo, mas notem, Jesus é bem direto aqui, através da inspiração a gente vê, nós somos dele. Então a igreja é um povo que pertence a alguém que ama, alguém que inspira, e ele espera que esse senso de pertencer, as pessoas que fazem parte desse corpo compartilhem com outras pessoas. Então, quem é a igreja? Sou eu, é você, e são todos aqueles que têm este senso. Nós pertencemos a alguém que é muito especial e é indescritível. Então, rebanho de Deus, é muito bonito. E aí, Rodrigão? Quando a gente fala de igreja, eu estava pensando aqui e fazendo algumas pesquisas, a gente remete um pouco à questão do corpo de Cristo, né? E quando a gente vê e pensa que é o corpo de Cristo, é bom pensar que a forma como Cristo atua no mundo é através da sua igreja, né? Então Cristo ele avança na sua missão depois que ele ascendeu ao céu, né? Ele avança na missão através do seu corpo. E eu gosto de lembrar daquele versículo bíblico que diz que Jesus ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. E eu acho que uma característica da igreja que é relevante, que é a igreja de Cristo, que sempre foi relevante, que vai muito bem, obrigado, a igreja de Cristo, não a instituição, não o prédio, não a religião, a igreja de Cristo que vai bem, essa que sempre foi relevante. Essa busca crescer em estatura, busca crescer em sabedoria e busca crescer em graça. Quando a gente fala de estatura é porque ela avança do ponto de vista de alcançar o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas possam conhecer quem Deus é. Em sabedoria do ponto de vista do conhecimento de Deus, ou seja, ela busca cada dia mais avançar no conhecimento dos mistérios espirituais que estão em Cristo, e a cada dia mais a gente vai descobrindo e experimentando isso. Mas é uma igreja que, além de crescer na estatura, no tamanho, no grupo de pessoas, além de crescer em sabedoria e entendimento, é uma igreja que também cresce em graça. É uma igreja que não somente entende que recebeu a graça, mas é uma igreja que entende que ela pode agir com graça sempre, né? E ela incentiva, né, a vida em graça, né? Então eu gosto de pensar que uma característica da igreja, sendo ela o corpo de Cristo, sendo ela relevante, é que ela cresça em estatura, em sabedoria e em graça. Legal. Tiago, Gabriel e a Marcele também. A Marcele tem liderado um projeto. Vou começar pelas meninas, tá, gente? Então, a Marcele tem. Mulher, né, exato, não, muito legal isso, né? Aliás, temos que convidar muitas pessoas para estarem aqui. Então, quanto mais meninas se dispuserem a participar, vai ser muito legal. Marcele, você tem liderado um projeto ali na Vila Madalena. E eu sei que o Nakan também tem sonhado com coisas nesse sentido, o estabelecimento de uma comunidade, um centro de influência, a gente quebrar um pouco desse, a gente já falou agora no começo, desse significado que muita gente dá à palavra igreja a um prédio, a um local, e aí vir no que o Tonasso falou, que não é a pergunta o que, mas quem. Como tem sido esse projeto que você tem tocado ali no Madalena? O que é? Explica pra gente, conta pra gente o que vocês têm sonhado, o que vocês já têm conseguido, como vocês têm trabalhado para estabelecer ali que quem se junta, quem
está unido ali representa a igreja independentemente do local onde está? Eu acho que culturalmente a gente tende a acreditar que igreja é quando a gente vai à igreja colocando o prédio como sendo igreja. E a gente viveu uma experiência interessante de comunidade em que a gente começou a refletir realmente e acreditar que a igreja éramos nós reunidos. E a gente começou a aprofundar um pouco mais a questão do conhecimento e de começar a entender, e não só entender, como a praticar a estratégia de Cristo, o método de Cristo de ir até as pessoas. Então a gente com uma galerinha começou a ir para a rua, ir onde as pessoas estavam, nos misturar com elas, e com isso a gente acabava ganhando a simpatia das pessoas e assim a confiança, e as pessoas passavam a nos seguir. Então a gente usou realmente esse método, e daí surgiu o sonho, como a gente estava muito animado e muito influenciado por tudo que a gente estava vivendo, de a gente começar a fazer isso num outro ambiente. Por uma série de fatores, a gente acabou parando numa praça, na Vila Madalena, e a gente realmente não tinha o prédio físico para se reunir. A gente só tinha ali a praça, então é aqui que a gente vai se reunir mesmo. E foi uma oportunidade de Deus mesmo, porque ali a gente entendeu realmente o que é ser igreja. Que a gente não dependia de paredes, a gente não dependia de bancos confortáveis, a gente não dependia de microfone, de palco, de luzes, nada. A gente estava ali realmente para adorar a Deus, para celebrar e realmente apresentar para as pessoas o reino de Deus através de quem nós éramos e daquilo que nós poderíamos, da maneira como nós poderíamos servir as pessoas. E nessa experiência a gente começou a detectar realmente quais eram as necessidades ali do local onde a gente estava, e a gente começou a desenvolver ações. Enquanto a gente estava ali reunido, adorando a Deus, celebrando, estudando a palavra de Deus, a gente também estava servindo as pessoas de diversas maneiras. A gente dava água, dá ainda até hoje, água para os cachorros, a gente dá água para as pessoas da praça, a gente bate papo, a gente algumas vezes já limpou a praça, e a gente começou a desenvolver uma atividade para as crianças, que é uma praça muito frequentada por crianças. Legal. E aí a gente está começando a estabelecer realmente o plantio da igreja ali. Na verdade, a igreja já está plantada, porque a gente já está lá. Que bom. E a gente agora sonha muito com um prédio para ser não simplesmente o local onde a gente se reúne, mas para ser um local onde as pessoas vão poder ser atendidas de diversas maneiras. Um prédio que vai funcionar não só aos sábados, quartas ou domingos, mas que vai funcionar todos os dias da semana, oferecendo serviços e principalmente demonstrando e deixando claro o nosso cuidado e amor pelas pessoas, porque é isso que a gente entende que é o reino de Deus. E pensando agora, quando você falou prédio, muito mais na estrutura, na possibilidade de estrutura, do que no significado desse prédio, né? Sim, certamente. É mais para ampliar a nossa atuação ali junto com aquelas pessoas. É mais uma maneira de atingir, mas na verdade as ações de rua com a gente cuida, a gente vai continuar. Sim. Porque essa é a nossa essência e a gente acredita que essa é a forma mais efetiva. Eu não posso esperar que as pessoas venham a mim, eu tenho que ir onde as pessoas estão. Perfeito. Quando eu conheci o Nakan, o Japa, eu lembro até hoje do dia. Ele foi num pequeno grupo que eu frequentava, e eu lembro que o Tonasso falou: o pessoal que tá vindo aqui é de Santo André, e eles estão com um sonho, eu lembro dessa frase, de plantar uma igreja. E vocês tinham ido lá para conhecer como que estava acontecendo o movimento de pequenos grupos aqui da Nova Semente. E eu lembro de vocês pararem ali, prestarem muita atenção no que a gente estava convivendo. Hoje a gente já tem convivido muito mais. Já está em andamento o processo de pequenos grupos lá em Santo André. O Gabriel e o Thiago estão aqui como representantes de lá. E aí o que eu te pergunto, Nakan, de lá para cá, o que você tem vivido, o que vocês têm vivido, não só como uma vida em pequeno grupo, mas uma vida de continuidade daquele sonho que você disse que tinha, de plantar uma comunidade, de estabelecer esse centro de influência que hoje a Marcele trouxe aqui, que tem vivido ali na Vila Madalena. Como tem sido isso na comunidade de vocês e como tem sido a recepção das pessoas para entender efetivamente que igreja é esse grupo de pessoas independentemente do local? É interessante, né, Lucas? Porque quando um desejo surge no coração de uma só pessoa, muitas vezes a gente pode estar enganado, né? Mas quando esse sentimento surge no coração de várias pessoas,
a gente realmente acredita que esse sentimento está sendo colocado pelo Espírito Santo no nosso coração. E é legal estar nessa mesa aqui com o Walter, com o Tonás, com vocês, porque essa história ela começa há muito tempo antes do sonho de ter uma igreja, de construir uma igreja. Construir, que eu falo aqui, não com tijolos, né? Mas aquele momento lá que a gente foi no pequeno grupo para entender, a gente sabia que para viver isso, para chegar nesse momento que a gente vive hoje, que a gente acha que a gente está um pouco mais próximo aí de realizar esse sonho, a gente sabia que a gente precisava se preparar, que a gente precisava muito mais de Deus. A gente precisava entender realmente o que Ele queria, qual que era o propósito dele para nossa vida. E aí a gente conseguiu entender um pouquinho mais desse conceito, sabe? De ter uma igreja que não precisa ter 4 paredes, que não precisa ter, sabe, as cadeiras mais confortáveis do mundo, mas que a gente precisa ter a essência dela tem que ser todo amor. Uma igreja que ama, que ela não tá ali para julgar, que você pode cair, você pode subir ali no trapézio ali, e que na hora que você cair vai ter uma rede de segurança para te pegar no colo e falar, gente, a gente tá junto, a gente segue nessa caminhada, né? Esse sonho continua, esse sonho não é mais de 1, de 2, de 3, de 4, acho que da maior parte das pessoas que estão vivendo em PG, e eu acho que hoje a gente tá nessa caminhada, sabe? Muito mais consciente do que Cristo espera, tá? E creio que em breve aí a gente deva consolidar. A gente está treinando, a gente está aprendendo, né, a viver em comunidade. Você já tem sido igreja, na verdade. A gente tem se reunido para fazer alguns testes, né? E tem sido muito bacana. E o mais interessante é que naturalmente, né, as pessoas têm chegado de outras denominações, cristãs, não cristãs, pessoas da própria igreja, né, chegando. Então isso tem nos dado uma alegria tremenda aí no coração e o desejo de seguir firme nessa jornada, né? Legal. Pra você, Gabriel, como tem sido essa caminhada ali? Cara, isso aí tudo que tá acontecendo basicamente é muito sinistro, sabe? Porque assim, é o que representa bem, sabe? Porque você não consegue, no começo você não consegue entender uma junção de fatores e sentimentos, enfim. Hoje eu vejo claramente que assim, que um conceito que é o conceito aqui que o Rodrigo trouxe, sabe? A igreja vai bem, obrigado. A igreja vai bem, obrigado, você entendeu? Então assim, quando você esquece um pouco de proteger, de defender, de se preocupar com a igreja, porque na realidade Jesus não precisa de um defensor, Jesus precisa de alguém que apresente ele, que apresente o amor. E a partir do momento que você começa a se preocupar em apresentar a Cristo, né, que é exatamente o que você está fazendo, Marcelo, é exatamente isso daí, você se preocupa em apresentar a Cristo, a partir dali você tem uma igreja sincera, uma igreja que tem uma aceitação maior das pessoas, que se preocupa primeiro com que as pessoas pertençam, sabe? E é isso que eu tenho sentido com as pessoas lá, com quem a gente convive lá, com quem tem aparecido para conviver em PG e tudo mais. As pessoas se sentem aceitas, e a partir dali elas começam a conhecer a Cristo, elas começam a entender e cara, é exatamente isso que você precisa, entendeu? É o que você disse aqui, Rodrigo, a igreja, ela eu acredito muito que ela esteja em mim, né? Cristo está em mim e Cristo está nesse encontro de pessoas que a gente realiza. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome ali. O que isso acarreta? Cara, a gente vê muita mudança, não é pouco, é muita mudança, é muito milagre, é muita alegria, é muita gente se libertando, sabe? É muita coisa que prendiam os outros e agora a pessoa tá livre. Resumindo, é muita felicidade. É por isso que eu falei que é sinistro, porque é muita felicidade, cara. É liberdade, sabe? Eu acho legal você pensar nisso, porque hoje tem uma discussão bem forte, né? Hoje não, há 10 anos mais ou menos eu já tomei contato com essa literatura de estou abandonando a igreja, né? A geração que está abandonando a igreja, a geração que não quer mais saber de igreja, ou então eu já tenho um livro lá que chama You Lost Me, né? São adolescentes dizendo, você me perdeu, essa igreja me perdeu. E geralmente nessas literaturas, eu já li alguns desses autores que refletem a igreja desde os Estados Unidos até no Brasil, já tem muita literatura de ex-dependente de igreja e tal. Quando se fala de igreja, está se falando de sinônimo de quê? Né?
uma instituição, uma organização, e não um organismo, e não um corpo vivo. A gente está falando de hipocrisia. Isso é sinônimo de alienação cultural, alienação econômica, alienação cognitiva, de todos os processos que se possam entender como sociedade vive. Não, esse cara está alienado. Homofobia, preconceito, tudo isso está associado à palavra igreja. Indiferença. Indiferença, né? Abandono. Eu acho que hipocrisia é a primeira palavra que vem à tona. Manipulação, interesse econômico, tudo isso é sinônimo de igreja hoje. Claro, é efeito midiático. Você está falando de uma década de 70 para cá, as rádios e a TV sendo tomada por religião e religião em qualquer formato, em política e tudo mais. E o fato essa igreja que a gente está falando aqui agora, e gastamos 10 minutos falando, não tem nada a ver com a palavra e com a etimologia dela, e muito menos com a materialização do que é a igreja hoje. Não tem nada a ver com isso. Então, essa igreja que eu falei aqui agora, descrever ela com palavras em relação ao que sinônimo dessa geração, ninguém quer mesmo. Ninguém quer pisar nessa igreja. Hoje, encontrei uma mulher que foi até o pet shop levar o meu coelho pra poder dar uma geral nele, ver se ele tava bem. O animal de estimação. E o pet. Não, mas ele tava mal. Um pet shop de lugares de bichos exóticos. Chegou lá, e não é barato, não. Foi uma desgraça pagar aquele negócio, né? Faltou graça ali. E aí, leva o coelho lá, bate papo com a mulher do pet shop. A mulher, não sei o que. Você faz o quê? A minha esposa, eu sou arquiteta. Arquitetura, que legal. Então, e você? Aí eu falei assim, e o medo, né? Quando você fala pastor, brota sorte de comentários e piadas que você pode imaginar. Então, você que tá me ouvindo não é pastor, você não sabe o que é tentar comprar alguma coisa. Você é pastor. Você é pastor, então pode pagar à vista. Você começa a ouvir de tudo. No Brasil, tá com a vida ganha. Exato, tá com a vida ganha. Aí eu falei assim, eu sou teólogo. Eu fiz teologia lá. Aí ela falou pra mim assim, um cara pra fazer teologia tem que ser muito louco. Ela falou pra mim. Aí eu falei, porque cara, eu nem sabia que existia essa faculdade, estudar sobre Deus, né? Aí resumindo a história, o papo vai, como ela abriu esse leque, eu falei de teologia. Nunca pergunte pro pastor o que ele faz, que ele já vai te conduzir pro papo espiritual. Eu falei assim, e você? Como você organiza a sua espiritualidade? Foi assim que eu perguntei pra ela. Porque eu notei pra ela, que ela não era alguém que frequentava a igreja. Como que você organiza a sua espiritualidade? Então você pra uma conversa de pet shop, né? Você vai aonde, você tem uma comunidade, você crê em quê, né? E ela falou assim, fui criada num lar católico, minha mãe ia à missa todo domingo, ajudava o padre a limpar tudo mais. Só que assim, eu vou correr todo dia e passo no sábado, quando eu tô correndo na igreja católica, romana, entro nela, faço minha reza, me benzo, peço ajuda para Deus e o mundo, foi a expressão dela, e saio de lá para ver minha semana. Então essa é a minha espiritualidade. E eu falei assim, Bela, e você não toparia hoje em dia frequentar uma igreja, uma comunidade assim? Não, pelo amor de Deus, não me imagino frequentando igreja. Percebe? Porque quase ninguém tá revelando o que o Gabriel falou. O corpo da mente que é Cristo, do amor que é Cristo, do princípio que é o amor de Deus. Então, essa pessoa certamente teria muito prazer em falar, eu sou parte dessa igreja, eu sou parte dessa comunidade, se essa comunidade vivesse esse processo de revelar quem é Deus, né? Então eu acho interessante só trazendo essa discussão, porque ela é real. Quem tá ouvindo a gente pode falar, cara, eu não gosto mais de igreja, não faz mais sentido pra mim. É verdade, essa também eu não quero. Desafio, essa igreja eu também não quero. Porque esse é o desafio. A gente já falou aqui desse senso de pertencer, e se usou bastante a palavra essência. Aí eu tomo licença para voltar nesse texto que já foi citado aqui de Mateus, lá no capítulo 18 e lendo a partir do 19. Eu lhes digo isto também: se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu vou estar no meio deles. Quer dizer, olha que tremenda promessa e disposição de Jesus, de que a gente entenda realmente o que é essa igreja. Essa igreja somos nós. Aqui não tem jeito, né? Sempre tem que lembrar um bullying. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa que até inclusive
passou um período ali na nossa clínica lá de vida saudável, lá em São Roque e tal, é uma pessoa do meio político, e aí fui lá representar a igreja para que ele pudesse então permanecer por ali. E aí eu cheguei, ele dizendo: puxa, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Eu olho pro irmão, o irmão é uma catedral do Espírito Santo, né? E aí eu fico pensando, é uma catedral da Sé com pernas, mas o conceito é esse, entendeu? O conceito Jesus, ele nos faz ser igrejas com pernas. É verdade. Ok? Isso é igreja. Nós não estamos aqui também, por favor, não estejam, pronto, aboliu a coletividade e tal. Não, nada disso. Tudo tem o seu lugar. É bom quando a gente está em coletividade, adorando a Deus como corpo de Cristo. Mas esta é a essência, sabe? De você realmente sentir, poxa, olha que coisa, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 reunidos ali e buscando essa presença de Deus. Eu me lembro na experiência do Nakan, quando ele começou a conversar comigo sobre isso, ele dizendo: sabe, pastor, nós somos 3 casais, somos 6 pessoas. E você acha que dá pra... Dá, você vai perceber que é possível, entendeu? Porque é nessa busca, essa igreja com pernas, ela vai se unindo e você vai dando senso de pertencer às outras pessoas e o trabalho é feito. Gente, vamos pensar no fator igreja como expansão do reino, sabe? Não vamos ficar preocupados aí com prédios e milhões, aluguel caro e tal. Pensa na revolução que você pode fazer dentro da sua casa, no salão de festas do seu prédio, num ambiente do seu trabalho após o expediente. A igreja é você. Esse verso... Agora eu tenho uma ideia, né? Quando um fala, começa a nascer, né? Enfim, deixa os convidados falar, vai. Não, é que o Walter falou um verso pra mim, cara, esse verso é espetacular demais. Por quê? Porque o Tonasso veio falando do encontro que ele teve com a moça lá no Pet Shop e a indisposição dela de pertencer a uma igreja que ela concebeu como prédio, assim como muitos, até de nós, acabamos concebendo ao longo do tempo. Talvez como prédio, erroneamente. Checklist que eu falei também, vem tudo atrelado. Né? Exatamente. E aí, tudo aquilo de ruim, né? Que hoje traz, a igreja representa. Isso, né? que representa de ruim. Aí vem o Walter e traz nesse texto bíblico Jesus dizendo o que é a igreja, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Aí eu queria que a gente atentasse a um detalhe desse texto, que é o motivo dessa moça, muito provavelmente, ter essa aversão por igreja. Porque ali está falando no texto bíblico que são 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Cristo. E aí quando você fala no nome de Cristo, às vezes a percepção de quem não conhece vai dizer assim, o cara que diz, que fala em nome de Deus, né? Quando na verdade não é isso. O que é o nome de Cristo? A gente já citou isso uma vez aqui. O nome de Cristo, Cristo é o quê? Ele é a entrega, ele é a oferta, ele é o sacrifício. Quando 2 pessoas se reúnem no objetivo de ser o sacrifício na vida da outra, ali é a igreja. Percebe onde me entrou o câncer? Porque agora eu entro lá, e aí eu vou trazer um texto bíblico aqui, que está em 1 Coríntios 11:17, que diz assim, entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio. Paulo dizendo, a igreja de Coríntios, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Agora dorme com esse barulho. Por que as reuniões fazem mais mal do que bem? Aí ele continua o texto dizendo assim, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu até creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que vocês sejam conhecidos e entre vocês os aprovados sejam apresentados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, não é para repartir ali um pão, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ou seja, esse câncer dessa moça, por que ela percebe? Porque a gente vem se reunir eventualmente num espaço dentro de um prédio para cada um resolver o seu problema. Então tá tudo errado. As reuniões fazem mais mal do que bem. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E perceba a responsa, Rodrigo e amigos. A responsa é: o que você liga na terra, você liga no céu. E se você não tá ligando nada aqui na terra, se você não liga, que raio que tá Tá acontecendo? desligando de onde vem esses comentários, né? De hipocrisia e tudo mais. Exato. Eu ouvi um pastor falando assim, de uma perspectiva metafórica em relação à análise
um gráfico de igreja, ele fala: a igreja é para ser intersecção. É pra gente estar junto, vibrando na mesma corda, tá todo mundo se cruzando. A minha história cruza a sua, eu abençoo você, eu sou o corpo de Cristo pra você. E ele fala, mas a igreja tá trabalhando em paralelo. Ela não é intersecção, ela é paralela. Então quando sobe a oração, não sobe um abençoando o outro, ele diz, sobe cada um buscando o seu. Exato. Então ela nunca se cruza, ela nunca se encontra, porque ela perdeu a sua qualidade de se relacionar como corpo de Cristo. É como se um membro estivesse orando assim, eu quero ser um pé mais bonito, né? Eu quero ser um pé, então na verdade eu vou até me afastar desse corpo, porque eu não gosto dele, ele é meio feio, eu quero ser um pé mais bonito. Ele fica orando para ser um pé abençoado. E perceba, assim, eu sou a cabeça, meu amigo, você tem que trabalhar junto comigo. Se você sair do corpo, o resto não vai andar junto. E aí são análises infinitas que a gente tem. E olha, e presta atenção na gravidade disso, quando a gente fala do corpo de Cristo, na facilidade que a gente tem dentro desse corpo de discordar e de vivermos como se a gente estivesse mesmo uma disputa, né? Não é um em lugares diferentes. Você tá no mesmo ambiente, um tá de cara feia com o outro e tal, e não sei o que, e fica. Quer dizer, poxa, não, peraí, vamos reformular nosso conceito, não é? Até a gente sempre lembra daquela passagem que Cristo fala: as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, a minha igreja, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês não amarem uns aos outros, as pessoas vão achar que vocês são hipócritas, vão fugir de vocês, vão querer estar cada vez mais distante desse corpo, porque isso realmente não me interessa. Não me interessa viver dessa maneira. E aí, a essa altura da conversa, a gente está indo por um caminho espetacular, mas eu sempre tento trazer um ponto de vista de alguém que às vezes está escutando a gente e pensa diferente, ou que talvez nunca tenha pensado nisso e falou, opa, cara, isso é novo para mim. E aí eu trago duas perspectivas de pessoas que eu tenho visto viver justamente isso. Porque eu sempre falo com o Rodrigo, com o Tonasso, que eu, quando cheguei à igreja, eu já conheci uma comunidade que vivia tudo isso que a gente está vivendo. Então, para mim, o estranho é o contrário. E a grande parte, a maioria das pessoas que eu conheço que fazem parte dessa comunidade, e a gente está falando aqui de uma comunidade, porque todos aqui da mesa, não que seja específico disso, mas temos representantes todos aqui adventistas. E estamos falando de pessoas que vivem ou que viveram em uma comunidade, cresceram em uma comunidade adventista. Eu cheguei já vivendo essa comunidade que se amava, que repartia. Então eu fui constituído dentro disso. Então para mim isso é o normal. Mas eu conheço muitas pessoas que vêm de outras comunidades, adventistas também ou de fora, não importa, não tô falando de religião, tô só usando exemplo porque a gente tá aqui. Pessoas que para eles o normal era justamente o contrário. Era viver em um local onde as pessoas viviam totalmente o inverso disso. E aí, para essas pessoas, e talvez tenha gente que esteja ouvindo a gente e viva isso, eu tenho ouvido duas perspectivas. Aqueles que escolhem sair, ou porque se cansaram e não querem mais e tchau, explodiu. Aqueles que escolhem sair na perspectiva que a Marcele hoje está vivendo, de cara, eu vou ali montar uma comunidade que para mim é isso. E aqueles que escolheram sair depois de muito tentarem instituir tudo isso que a gente está vivendo e não conseguirem. Tem um amigo nosso, o B, e eu lembro muito disso, e o B deixa isso muito claro, que onde ele vivia, ele tentava, e ele sempre deixou isso muito aberto, ele tentava instituir algo ali e não conseguia. Aí ele falou, cara, eu vou embora. E ele falou, gente, tô indo embora. Vocês não querem viver o que eu quero viver. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Que eu quero perguntar pra vocês. Como que essa pessoa que tá ouvindo a gente, esse personagem que eu criei agora, deve se portar mediante toda essa realidade que a gente tá falando? Óbvio que a gente não vai gerar fórmulas. A gente nunca tá aqui pra gerar fórmulas. Mas de que forma hoje essa pessoa pode escolher viver? Porque muita gente agora, a essa altura da conversa, pode simplesmente virar e falar, então eu vou embora. Eu vou abrir uma comunidade, vou fazer uma home church, vou viver de pequeno grupo, não quero mais saber do prédio. Outros podem nesse exato momento dizer, cara, eu preciso mudar minha comunidade. O meu prédio ali, que hoje vive só como prédio, precisa voltar a ser igreja, porque já não é igreja. Então, para que caminho essa pessoa hoje deve, ou pelo menos pode, seguir para daqui a um tempo ela se encontrar e falar, cara, hoje eu vivo em uma comunidade
porque as pessoas entenderam que cada uma delas é uma representante, é uma igreja. Eu acho que o desafio maior, e esse desafio começa na questão mesmo pessoal, é a sua intenção, ok? Não há como você conseguir expandir o reino de Deus se a sua intenção estiver errada, equivocada, fora do foco. O foco da igreja sempre vai ser a convergência, o consenso e a disposição de, através da oração, do estudo da Bíblia e de uma igreja relevante e contextualizada na cultura, de fazer o seu papel. Tudo bem, óbvio, a gente vai encontrar dificuldade de alguém que cresceu na igreja nos anos 60, 70, 80 e aquele saudosismo, ok, mas também a gente não precisa simplesmente considerar que, pronto, isso tudo não presta e agora eu vou criar o novo. Não, calma, o evangelho, ele é imutável, mas a sua contextualização faz parte. Então, nesse contexto, a gente tem que cuidar de não achar que temos uma nova luz, um novo conceito. Não, e agora eu vou lá e vou... Não, e eu tenho certeza que não foi essa a busca na Marcele, do Gabriel, do Nakan. A busca deles é justamente ter uma experiência que de repente não estavam vivendo dentro de um contexto aí dessas quatro paredes, mas que não tirou deles a vontade desse pertencimento, entendeu? Então acho que assim, a gente não negocia princípios, não negociamos o evangelho, porque Deus não muda. Porém, essa linguagem, ela tem que ser contextualizada. E às vezes o que eu penso também é que assim, a gente tem que sempre pensar que a gente tem públicos diferentes. E não são igrejas iguais que vão atender todos os públicos. Exatamente. E às vezes começam a surgir conflitos porque algumas pessoas identificam que existe uma necessidade que não está sendo suprida. E às vezes, muito mais do que ficar num conflito, é melhor você multiplicar, porque o reino de Deus tem que expandir. Se a gente fica ali, a igreja cresce mais um andar e compra o quarteirão, e fica todo mundo ali, e os outros bairros que não tem. Então, às vezes fica um medo, né? Talvez, não, mas a gente tem que se esforçar aqui. E às vezes eu acho que esse esforço está impedindo o crescimento do reino de Deus, a expansão. Uma palavra que define bem igreja, desculpa te cortar, Rodrigo, mas já continuando sem dó nenhuma. Você pode errar comigo. Paulo vai dizer em Efésios 2, ele diz o seguinte: assim vocês já não são mais estrangeiros, nem peregrinos, mas vocês agora são concidadãos dos santos, e vocês são da família de Deus. Uma definição de igreja, família de Deus. São edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja, tem uma coerência, tem uma tradição. A igreja não está no vazio, ela cumpre um propósito eterno de Deus. Deus sempre teve igreja. Não foi só quando Jesus deixou seu Espírito e agora se reúnam nas casas e sejam... Não, a igreja de Deus é o povo de Deus representando ele em todas as gerações. Sempre. Noé foi a igreja de Deus, Enoque foi a igreja de Deus, Moisés é a igreja de Deus, sempre sendo a revelação do caráter dele naquela época, naquela geração. Por isso ela se reconfigura. A igreja do Novo Testamento não é a igreja do Antigo Testamento. E essa igreja de 2015 não é a mesma de 100 anos depois de Cristo, apesar do princípio nunca ser negociado. Então, quando o princípio de família vem à tona, eu não saio da família. Tem dois jeitos de eu sair da família: se eu for morto, se eu morrer, ou se eu simplesmente pedir que eu seja literalmente deserdado. Um termo jurídico para isso seria qual, doutor? Quando eu saio da família, eu sou deserdado. Como eu fui adotado nessa família quando criei, e como eu fui nascido de novo quando acreditei que era pertencente a essa família de Deus, não tem jeito de eu sair. Nem que eu morra, porque ainda que eu morra eu vou viver para sempre. Então não tem jeito de eu sair daí. Então não confunda sair da igreja com sair de um espaço físico onde você frequentava. Isso não é sair da igreja. Isso não é abandonar a sua igreja. Isso é mudar de endereço. Sim. É dizer assim, agora a igreja se reúne em outro lugar. Porque senão cria uma culpa e um senso de que eu saí do convívio dos meus irmãos, e isso é uma neurose de conceituação equivocada. Então eu não saio de um corpo, eu não saio de uma família.
eu só me reúno num outro lugar e eu continuo sendo seu irmão. Se você for nesse espírito e para cumprir o propósito de Deus através da história, você continua sendo igreja, representando a igreja sem barrar o propósito pela qual ela foi gerada no coração de Deus. Que é o conceito da intenção. Perfeito. A gente volta a falar daquela questão das carências e convicções, né? O que me motiva a deixar a minha comunidade da fé? Porque a gente já conceituou que igreja aqui não tem a ver com prédio e não tem a ver com uma religião em si, mas tem a ver com o ajuntamento de pessoas que creem no nome do Senhor Jesus e estão reunidas no nome do Senhor Jesus. Então a gente já entendeu o que a igreja é. Agora, a igreja tem comunidades, né? Comunidades que se reúnem ali num determinado, às vezes local, seja ele feito de pedra, de paredes, ou até mesmo numa praça, como a gente tem o caso da Marcélia aqui com a comunidade e o Ministério da Companhia da Vida. Igreja sem paredes. Mas aí eu penso assim, ó, o que talvez você que está ouvindo a gente, porque a pergunta foi para essa pessoa que ouve a gente, que está insatisfeita muitas vezes com o modelo da sua comunidade, de entender que às vezes a igreja perdeu, entre aspas, o prédio, a reunião, perdeu o seu propósito. Eu acho que a primeira avaliação que ele tem que fazer é o seguinte: eu entendo a verdade, eu conheço a verdade, eu sei o que a verdade é. Porque se é motivado pelo que me falta, quando eu vou para a igreja e eu fico insatisfeito porque me falta alguma coisa, porque não me colocam para trabalhar lá na frente, porque não me dão nenhum ministério para eu atuar, porque ninguém me chama para ir nas reuniões, porque o bem que eu tô consumindo não me satisfaz. Aí já tá errado o propósito. Se a banda aqui não tá legal, se a motivação tá toda deturpada, entendeu? Então, primeiro eu acho que você tem que fazer uma avaliação da sua motivação. E em segundo momento dizer se você tá cumprindo o seu propósito dentro dessa comunidade, né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é o seguinte: se você passou por essas duas fases, você entendeu que não é por carência que você está insatisfeito com a comunidade. Você entendeu também que você já conheceu a verdade te libertou, e você cumpre o seu propósito. Beleza. Então você vai para o terceiro passo, que é o seguinte: beleza, você recebeu toda essa revelação, agora você vai ser muito Judas se você for embora sem dizer. Entendeu? Então, se você receber essa revelação de Deus, você tem um papel profético dentro da tua comunidade. Quer dizer aquilo que não está certo. Contar para as pessoas, baseado na sua experiência e baseado na palavra de Deus, que é a nossa referência, que aquele negócio não está andando de acordo. Não de acordo com a sua vontade. Mas você fala e sai correndo, entendeu? Você fala e aí vai rachar, entendeu? Pode ser que racha. Você fala que nem o profeta, fala e foge pra montanha. Mas é isso aí, porque uma vez que você recebeu essa mensagem, se você recebeu essa revelação e você não comunica à sua comunidade, você está sendo um Judas, na minha opinião. É que a omissão aí, ela se torna parte daquele que não escolhe, já escolheu, né? E então, mesmo porque também a Bíblia, a gente, como o Rodrigo colocou, os passos são claros, não é? E até essa forma de você identificar, a Bíblia fala, vai ter com teu irmão em particular. Claro. Deu certo? Beleza, ganhou, irmão. Não deu, chama 2 ou 3 testemunhas e tal. É que às vezes o pessoal já pula algumas etapas e já vai direto para a comissão da igreja. Ou pior, já vai pro Facebook. Ou já vai pro Facebook. A nova, aí, meu amigo, a nova, não é chamar cara, mais do irmão nem 2 ou 3 testemunhas. É chamar a comunidade. Porque lá vão comentar e vai. No Facebook, foi no Periscope, no Fuxico Gospel. Agora, de repente, Lucas, eu acho que também fica aqui uma dica pra gente conversar depois. Eu acho que falar de igreja também nos motiva a lembrar missão. E sabe, muita gente tem dificuldade para entender ou estar. Da igreja, né? Exato, por quê? Porque esquece qual é a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Enviar. Deus enviou seu filho, e o seu filho agora deixou o Espírito Santo foi derramado sobre os seus discípulos para que a gente pudesse também fazer parte dessa missão. Mas não se engane, não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja, e nós fazemos parte dela. Então a natureza de Deus é enviar. Então se você que está ouvindo a gente está aí, sabe, confortavelmente assistindo os seus cultos, tal, e achando até de repente razões para reclamar, para discordar, mas está confortável,
Está na hora de você rever os conceitos. Sai da zona de conforto. Porque a igreja para de fazer sentido quando a missão para de fazer sentido. Exatamente. A gente lá em Santo André, a gente tem tentado fazer alguns exercícios para que essa pessoa que você comentou, né, Lucas, ou esses perfis aí que você comentou, reflita um pouco. Qual é a sua situação em relação à igreja? Tá? Como você se sente lá? Né? Você está acomodado, você está incomodado, você está inconformado, você está revoltado? Cara, qual que é? Você está satisfeito? Está tudo bem para você? Porque o que a gente encontra hoje é um monte de gente perdida, sabe? Apontando o dedo para tudo quanto é lado. Parece aqueles ratinhos de laboratório correndo lá, sem parar. Mas, cara, você parou para pensar o que você quer? Né? O que você espera? Que é o que o Rodrigo comentou aqui. Pô, eu quero ir lá só para receber. Cara, teu propósito tá errado. Você nunca vai se sentir satisfeito. Né? Enquanto a gente não viver com um propósito realmente de viver a missão, e essa missão é de Deus, né? A gente só faz parte dela, né? A gente vai continuar achando problema dentro da igreja. A gente vai continuar achando que ela tem inúmeras falhas. Agora, e tem mesmo, porque ela é ela formada tem, em Deus, né? Ela tem, e tem mesmo, nós estamos lá, né? Agora, a grande sacada é o seguinte: se você está revoltado, se você está inconformado, cara, sacode a poeira aí e vai fazer alguma coisa. Exato. Se você entender que o propósito da sua vida sabe, participar dessa missão, tá na hora de agir. Tá na hora de fazer a diferença. Eu lembrei de uma historinha agora, se vocês me permitirem. O grande reformador, pregador, no sentido não lá do Lutero, mas uma reforma que ele também foi responsável, Spurgeon. Uma vez ele foi procurado por uma mulher, e essa mulher foi bem incisiva. Pastor Spurgeon, como que eu sei que eu encontrei a igreja perfeita? Como que você pode me dizer, não, agora eu achei aquela igreja perfeita, perfeita mesmo? Ele simplesmente virou-se para ela e disse, irmã, o dia que a senhora achar a igreja perfeita, ela vai deixar de ser perfeita, justamente por você. Então, nesse contexto é que a gente precisa parar, sabe, para refletir. A gente tem que existir para o outro. E foi assim, essa é a igreja que Jesus quis deixar. Uma igreja que você está o tempo todo no trabalho, no trânsito, na faculdade, na igreja, e você, como o Rodrigo falou lá no começo, sabe? Algo que você possa compartilhar e não alimentar você mesmo. Uma coisa que eu queria falar a respeito da igreja também, do ponto de vista do que a igreja normalmente está cumprindo de propósito, o que ela está ensinando, é que muitas vezes as igrejas acabaram encontrando, no ensinar as pessoas a se salvarem, ela acabou encontrando uma forma de aumentar o seu tamanho, né? Porque daí todo mundo quer se salvar, aí a pessoa corre para dentro de uma igreja, corre para dentro de um templo. Então eu acho que talvez uma coisa que a gente poderia pensar é que o propósito da igreja não deveria ser ensinar as pessoas a se salvar, mas ensinar as pessoas a se perder. Porque dessa forma a gente subversiva essa, mas é muito subversivo, porque a palavra de Deus diz, se você que busca salvar a sua própria vida, você vai perder ela. Mas você que busca perder a sua vida em função de mim, aí você vai encontrar o que a vida é. Então, a gente tem tentado ressignificar isso na forma como a gente prega o evangelho, ensinando as pessoas a se perderem a salvação, porque a salvação está resolvida. Esse apelo é interessante, né? Eu, como pastor, imaginar assim, chegar no final e falar, então levanta a mão quem quer se perder. Venham à frente que eu quero orar pelos aí perdidos. Aquela musiquinha tal, bem leve, você assim, você quer se perder, vem pra cá. Vem cá. Você quer morrer. Você quer morrer, vem. É quase o que Jesus fazia, né? Porque ele fala assim, você vai viver muito, mas a sua vida vai ser um caminho de morte do seu eu, né? Claro que a gente tem que entender morte todos os dias. Mas é interessante, a igreja quando cumpre o papel dessa família que discerniu o propósito, esses questionamentos de gerações, de música, de estilos de culto, cara, tudo isso cai por terra, toda a diferença cai por terra. E eu ouvi uma história uma vez bem simples e interessante, que a gente tem diferenças e a gente se fala muito de unidade na diversidade, que é possível pensar diferente e ainda assim ser um só. É possível se respeitar, apesar de que em alguns aspectos a Bíblia deixa claro, eles eram um só coração, um só propósito, eles tinham uma direção, porque entenderam o chamado de Deus.
Essa história dizia o seguinte, que às vezes num hospital você tem uma equipe médica. Tem um médico, você tem uma enfermeira, você tem um auxiliar, um anestesista, um instrumentador ali de cirúrgico. E esse pessoal, cada um tem suas crenças, cada um tem seu time de futebol, um não gosta do outro tá brigado com a outra, tal. Mas bota uma criança para ser ressuscitada à beira da morte ali naquela hora, na frente deles, fala assim, é a missão de vocês agora. O que acontece nessa hora? Cara, simplesmente as diferenças somem. Simplesmente não faz sentido o que aconteceu no café passado quando eu briguei com aquela moça. Simplesmente eu não quero nem saber o que aquele cara falou contra mim. Simplesmente a gente tem que salvar essa criança. A gente tá aqui pra isso, essa é a nossa vocação. Eu estudei pra isso, eu fiz um juramento pra estar aqui. Então, claro que é uma história simples, mas cara, quando a missão não tá no coração da igreja, quando o enviar e ser representante do amor, do caráter de Deus não tá no coração da igreja, começa a brotar uma sorte de doenças e de diferenças, que quando a missão tá no coração, você se junta em cima dele e fala, cara, a gente tem uma missão, isso é muito pequeno, meu amigo. Se não der o tempo do seu departamento falar, isso é muito pequeno. Amigo, se sua data foi confusa com a minha data, do meu departamento, do meu ministério, isso é pequeno. Amigo, se a igreja hoje está vazia no seu programa, isso é pequeno. O bebê tá morrendo. Tá entendendo? Quer dizer, entre aspas, né? As pessoas precisam da gente. Nossa, a gente precisa estar junto. Então é interessante pensar nisso, né? Tem muita criança morrendo metaforicamente na nossa mesa, enquanto a gente está discutindo a cor da cortina e se pode mexer no púlpito ou não. Entende? E essa questão ela é tão forte, né? A gente está com a missão no coração que a gente tem escutado e tem experimentado muitas histórias, né? E uma das que mais me marca assim e me faz entender que a igreja, ela, como o Walter aqui falou, o pastor Walter falou, cara, nós somos uma igreja com pernas, cara. E uma das coisas que mais mexeu comigo, falou, cara, a igreja ela tá em qualquer lugar, ela tá onde ela deveria estar aonde a gente está. Quem não sabe isso, ouve o podcast O Reino de Deus, você vai entender. Boa. Foi top isso daí também. E então, foi o terceiro, se não me engano. Foi o quarto. Numa dessas histórias, a gente costuma lá nos PGs, a gente entrega uma lembrança lá, e se você quiser receber, você vai no PG. Tá convidado. E a gente imprime num determinado lugar, né? E aí quem fazia isso era o Júnior, que hoje tá lá nos Estados Unidos, lá para viver da missão. E numa dessas o Gabriel chegou e falou assim, cara, eu também preciso imprimir. Aonde você faz o seu? Aí o Júnior chegou e falou, nesse lugar. Foi lá no lugar lá, conversou com a dona do espaço, e a mulher falou assim, pô, que papel bonito, né? Desenho bonito aqui. Ele falou, pô, mas você nunca viu? Tem um cara assim, cabelinho enrolado e tal, ele vem sempre aqui. Eu nunca reparei. Bom, passou por Jesuscidência, esses caras chegaram lá na mesma hora, num outro dia, para imprimir os raios dos desenhos lá. E naquele dia lá, eles cumprimentaram, se abraçaram e tal, e deram risada. Falaram, tá vendo aqui, esse cara, lembra que eu te falei? A risada dele, você não lembra? E aí, depois disso, ela pegou o contato deles e falou assim, cara, o que eu quero viver é isso aí. É isso aí. É isso. É essa amizade. Essa amizade que eu quero viver. É esse Deus de vocês que eu quero conhecer. Assim, ela não perguntou que igreja, que religião que era. Ela falou, eu quero viver isso daí. Onde que é, como é, onde vocês encontram, né? Como é que eu faço para chegar lá? Então, a igreja é isso. Deus foi visto, né? Exatamente. A igreja é isso, é mostrar Deus, é revelar Deus, é adorar Deus através, sabe, dos nossos relacionamentos. E nesse momento deles, né, Japa? Nesse momento, assim como em vários outros, mas nesse específico, pegando o seu gancho, a igreja cumpre o papel, né? A igreja cumpre o papel. Porque ela revela o Deus da missão. Ela revela o Deus da missão. Através da essência, do caráter de Deus, que é o amor. Né? Exatamente. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. E você percebe que essa igreja, que sou eu, é você, somos nós, ela se revela nesses detalhes. As pessoas precisam ser enxergadas. Sabe, outro dia eu me surpreendi com um funcionário do prédio onde eu moro lá. Até você fica assim, poxa, como pode, né? Mas outro dia, já tem algum tempo que eu moro ali, faz uns 2-3 anos que ele nem trabalha mais lá, mas ele comentou comigo assim, seu Walter, eu posso conversar com você um pouquinho? Tal, claro, etc. Sabe o que é? Porque o senhor enxerga a gente.
Quando a gente põe esse uniforme de faxineiro e os moradores cruzam com a gente no elevador, não falam nem bom dia. Eu fico invisível dentro desse uniforme. E não tem uma vez que a gente se cruza, ou no elevador, ou na escada, ou na garagem, o senhor sempre tem uma palavra de bom dia, e sabe que eu sou casado, pergunta dos meus filhos, e assim, e sinceramente, isso sabe, não, de boa, eu só quero ser gentil com a pessoa ali e tal. E ele falou, então, você enxerga a gente, eu queria dizer pro senhor que isso faz bem pra gente, tá? Eu tô falando em nome da galera da faxina aí. Eu falei, interessante, né? Porque você percebe o que é um bom dia, como vai, tudo bem, e aí seus filhos, como é que estão, e coisa rotina que pode ser, e às vezes a gente está vivendo de uma forma que a gente acha que é igreja, mas a gente não está enxergando as pessoas. Então a gente tem que realmente refletir, olha, eu sou igreja, eu represento, porque eles sabem que eu sou pastor. E eles sabem. Então, imagina se você ouve o contrário, né? O cara diz que é pastor, entra no elevador, nem olha na cara da gente, ou se não desvia o olhar. E eu vi isso, porque outro dia uma moça, eu já estava no elevador com ele, a jovem entrou e virou de costas, assim como quem diz, não me misturo, assim, sabe? Então você sente como que as pessoas hoje, elas esperam de quem é a igreja esse olhar, porque Jesus nunca perdia a chance de olhar, e o olhar dele já dava o recado, né? É aí que tá uma questão, né? Porque isso também, a questão de ser igreja também é progressiva, né? Porque veja bem, você não consegue compreender a missão sem antes descobrir qual é a sua natureza, qual é a sua identidade, igual o Rodrigo tanto fala, né? Então assim, você tem que buscar a sua identidade para começar a refletir a missão, para depois, né, conseguir representar a igreja com uma ou mais pessoas, duas ou mais pessoas, né? Então assim, é um passo a passo, né? É uma transformação primeiro em você, né? E aí entra todo aquele conceito que a gente já estudou aqui de graça, de reino, discipulado, enfim. E desculpa se a gente vai pôr aí um tempero para outro dia também, mas ser igreja também não é pendurar uma placa da sua igreja no pescoço do outro, não é? Sem dúvida. Porque a gente ouve muito dessa, sabe, às vezes dá medo de algumas posturas que a gente já viu do passado e tal, mas aquela coisa de realmente você chegar e ter que pendurar uma placa, sabe? Ser igreja é levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus. É isso. E o restante o Espírito Santo vai fazer. Se você é o corpo do cabeça que é Cristo, então abrace, acolha, alimente. Mas o fato é ter muito auditório mesmo com placa institucional, de gente que diz que crê, que revela isso nas suas canções, na sua liturgia, que não representa o propósito, né? E tem muita gente que nunca pisou num auditório como esse e está sendo igreja, né? Então isso é legal de pensar. A gente tem que começar como a gente falou na semana passada, essa maturidade, a olhar pra gente, olhar que caminho a gente está trilhando, para como igreja que sou, como a gente já repetiu isso aqui, eu sabia que ia ser isso, a gente não tem como fugir disso. Saber se eu estou cumprindo realmente meu propósito dentro do corpo, sabe? Isso é muito fundamental. O Japa falou disso, o Rodrigo também falou, e eu repito, para você que está ouvindo a gente, sonhava em ver uma geração, desde que sou jovem, que quisesse plantar novas igrejas. Eu tenho percebido esse movimento, como o japonês falou aqui, né, o Japa, quando não está no coração de um, mas está no coração de vários, você percebe que Deus está agindo. Eu creio piamente que a gente está vivendo um momento onde o Espírito de Deus está levantando um desejo missionário muito grande, e isso sempre foi falado. Em todas as gerações teve alguém num microfone em algum lugar que falou, eu creio que nessa geração. Por quê? Porque Deus sempre está trabalhando. Então nessa geração Deus continua levantando pessoas, em especial agora falo dos jovens, que é uma paixão minha, uma vocação. Eu vejo onde piso, por onde passo. Você também deve ver isso, Walter, o tempo todo. Sim. De cara, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero plantar, eu quero cumprir a missão, eu quero ir pra cima, sabe? Sabe aquele verso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero chegar arrebentando a porta do inferno. Eu quero viver isso. E eu tenho visto esse anseio. E muitas vezes a organização, ou o corpo, ou a instituição que a gente coloca aqui como placa, ela tem impedido pessoas. Isso estou falando para pessoas que são de diversas denominações aqui e ouvem a gente, né? Não importa a denominação que você está. Eu acho que é hora desse corpo começar a realmente seguir aí o espírito que nos rege
e a gente cumprir essa vocação como templo, né, edificado para essa glória. Seja você um templo como o Tonasso ou uma catedral como eu. É isso aí. Que a gente sempre mesmo. Vale a pena lembrar que a palavra de